Bom, aqui a gente tem 4 cargas que você coloca no vértice de um quadrado do lado L e quer determinar o módulo da força resultante em uma das cargas, que é causada pelas outras 3. Beleza? Então, primeira coisa aqui é interpretar e desenhar um quadrado. Ó. Beleza? Então, desenhar aqui um quadrado, você vai ter nos vértices do quadrado cargas de mesmo sinal e mesma intensidade. E aí a gente quer saber, por exemplo, se eu pegar aqui essa carga, ó, vamos supor, eu coloco sistema de eixos cartesianos, carga 1, carga 2, carga 3 e carga 4. O que é que você observa aqui, pessoal? Que a carga 2 agindo na carga 3, mesmo sinal, você vai ter uma repulsão aqui, ó. A força, então, aqui, ó, da carga 2 na carga 3, na direção J, ou seja, na mesma direção aqui de Y, beleza? A carga 4 na 3 também é de repulsão, então a gente vai ter aqui, ó, uma força de repulsão também da carga 4 na carga 3. Como elas têm a mesma distância com relação à carga 3, ou seja, a distância L, essas forças vão ter o mesmo módulo, beleza? Só que agora a gente pode fazer essa soma vetorial aqui, ó, né? E aí a gente vai ter uma força resultante aqui, nesse sentido, que essa força resultante em 1 vai ser o somatório da força de 4 aplica em 3 e de 2 aplica em 3. Só que essa força que 1 aplica em 3, ela vai ser aqui, vai ter essa direção na diagonal do quadrado. Beleza? E essa distância aqui já não é dada por L, é dada por outro número que você pode achar utilizando o teorema de Pitágoras, mas essa força que 1 vai aplicar em 3 vai se somar com essa força resultante aqui. Beleza? Então, no fim, a gente vai ter aqui uma força resultante que, digamos, vai ter esse comprimento aqui, tá bom? E essa força resultante, ela vai ter as suas componentes e a gente quer achar justamente esse módulo, que a gente sabe que o módulo, ele é dado por quem? Pela soma dos quadrados das suas componentes da raiz quadrada, beleza? Então, aplica a lei de Coulomb, tenta obter cada uma das componentes, observa as direções e cuidado ao fazer a marcação, tá? Se você não conseguir, volta para cá. Bom, então aqui eu vou colocar o nosso quadrado, né? E aí a força aqui, 4 aplica em 3 a uma distância L, que 2 aplica em 3 a uma distância L, vou ter o mesmo módulo, só que as direções vão ser diferentes. Aqui 4 aplica em 3 vai ser na direção X, e aqui 2 aplica em 3 vai ser na direção Y, ou seja, direção I e direção J. Então vamos calcular aqui os módulos, ó. A força que 4 aplica em 3, né? A gente calcular só o módulo, vai ser dado por K vezes Q ao quadrado dividido por L ao quadrado. Só que no caso vai ser na direção I, beleza? E a força que 2 aplica em 3 vai ser o mesmo módulo, ou seja, K aqui ao quadrado sobre L ao quadrado, só que na direção J. Então a gente vai ter aqui, ó, essa força, que é a força que 2 aplica em 3, e essa força aqui, que é a força que 4 aplica em 3, e você vai ter aqui uma força resultante devido à ação dessas duas forças, tá? Essa força resultante, que é devido a 2 e a 3, ela vai ser calculada por cada uma dessas componentes. O módulo dela vai ser, então, a soma dos quadrados dessas componentes, tá? Da raiz quadrada. Então, essa força aqui resultante, pessoal, devido a 2 e a 3, devido a 2 e a 4, na verdade, né? Ela vai ser essas componentes aqui. A primeira entrada vai ser aqui 4 aplica em 3 e a outra vai ser aqui 2 aplica em 3. Beleza? Aqui 2 aplica em 3. Então a gente vamos ter isso aqui, ó. Vamos ter K aqui ao quadrado, L ao quadrado, K aqui ao quadrado sobre L ao quadrado. Beleza? Agora vamos guardar essa informação. Bom, e essa força aqui que 1 vai aplicar em 3, pessoal, veja que ela vai ser dada a distância por essa diagonal do quadrado aqui de lado L, tá? Utilizando o teorema de Pitágoras, a gente chega aqui, o comprimento dessa diagonal aqui vai ser dado por L raiz de 2, beleza? Então, o módulo que a força de 1 aplica aqui na carga 3, pela lei de Coulomb, esse módulo vai ser dado por K vezes Q ao quadrado dividido por esse carinha aqui ao quadrado, ou seja, 2L ao quadrado, beleza? Só que observa que essa força, ela vai ser desse tipo aqui, ó, a força que 1 aplica em 3. E aí a gente pode colocar justamente as componentes na direção X e na direção Y dela, bastando que a gente multiplique então pelo cosseno de 45, já que esse ângulo aqui é 90, então aqui, ó, é 45, tá? E aí essa força aqui é o módulo. Consequentemente, a gente tem que ela vai ser decomposta
essa força, né, que 1 aplica em 3, na direção x na direção y, ou seja, k, que é ao quadrado, sobre 2L ao quadrado, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e k, que é ao quadrado, sobre 2L ao quadrado, do seno de 45, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Por fim, a gente vai fazer essa soma aqui, né, vetorial, essa força aqui que 1 aplica em 3 e a força resultante de 2 e 4 em cima de 3, e finalizar o problema pegando então o módulo, tá? Então, ó, a força resultante final vai ser essa força resultante de 2 e 3 mais a força que 1 aplica em 3, beleza? Então essa força resultante ela vai ser dada por a primeira entrada, né, que eu somei aqui os componentes, e a segunda entrada a mesma coisa. Portanto, o módulo dessa força resultante, como aqui tem o mesmo, as componentes têm o mesmo módulo, né, vai ser 2 vezes então o quadrado disso aqui, beleza? Ou seja, vai ser 2 vezes k ao quadrado, L ao quadrado, mais k, que é ao quadrado, 2L ao quadrado, raiz de 2 sobre 2, ao quadrado da raiz quadrada. Beleza? Então, colocando esse carinha aqui ao quadrado para fora do radicando, vamos ficar com essa expressão, tá? E aí, a gente arrumando aqui um pouco a expressão, essa força resultante, a gente pode colocar aqui k, que é ao quadrado, sobre L ao quadrado em evidência. E aí vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais raiz de 2 sobre 4, já que a gente está multiplicando 2 por 2. Isso aqui vezes a sua raiz de 2, beleza? Então, aqui vamos ficar com k aqui ao quadrado sobre L ao quadrado, e fazendo aqui, ó, a distributiva, você vai ficar com raiz de 2 mais 2 sobre 4, que é 1 meio, né? Ou seja, k aqui ao quadrado sobre L ao quadrado, da raiz de 2 mais 1 meio, beleza? Só que isso dá o que? Dá 2 raiz de 2 mais 1 sobre 2. E aí a gente chega na resposta final, tá? K aqui ao quadrado sobre 2L ao quadrado e 2 raiz de 2 mais 1, ou seja, a nossa letra C. Beleza? Cuidado que na pressa, né, você pode acabar marcando aí a letra E, tá? Mas a resposta correta é a letra C.